Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da VEAGIAS. Hoje o papo é a liderança do professor coordenador pós-pandemia. Temos o prazer de receber o professor Leandro para conversar conosco aqui sobre essa questão tão atual, né? Será que nós podemos falar de pós-pandemia, professor Leandro? Muito bem, primeiramente quero agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando este momento de aprendizado coletivo, né? Eu acrescentaria, né, a liderança do professor coordenador pós-pico da pandemia. Não podemos esquecer que ainda estamos em um período de pandemia, precisamos nos vacinar, usar as máscaras, né, para evitar que esta onda volte ao nosso meio. Né? Verdade, essa preocupação precisamos ter, né? E hoje, exatamente, nós vamos discutir esse papel de líder, né? O professor coordenador ele é responsável ali, né, em mediar a questão de gestão, professor e aluno. E como que fica esse protagonista nessa ação de líder dentro de uma escola que volta aí depois de 2 anos praticamente sem esse contato humano? O que nós podemos falar sobre essa liderança? Sim, esse é um tema, né, muito importante a ser debatido, justamente porque o coordenador ele vai ser aqui realmente um capitão de um time. Né? Então, como capitão, como liderança desse time, o coordenador ele precisa entender a sua equipe, o seu time, precisa entender e fazer uma leitura da realidade que nós estamos vivendo. Então, o coordenador ele precisa ter essa ideia de que não dá para ser e fazer como era antes. A partir de agora, a gente precisa ter um novo olhar para o professor, para os alunos, porque isso tudo vai culminar no resultado final da escola, os índices, o aprendizado do aluno, o próprio projeto de vida dos alunos pode se comprometer caso não haja esse olhar de acolhimento. Né? E dentro disso, do tema, eu trouxe aqui 3 pontos que eu acho muito importantes, né, para esse debate. O líder, o coordenador enquanto líder, ele precisa ter esse feeling para o acolhimento dos professores, dos alunos. Ele precisa motivar e inspirar tanto os professores quanto os alunos, senão a coisa ali no chão da escola não vai acontecer. Então, nós precisamos dar atenção para o acolhimento, o que mais? Motivação. E o coordenador como líder, ele precisa ser uma inspiração para a sua equipe. Inspiração. Né? Então, se nós temos ali um coordenador que está cabisbaixo, desanimado, sem perspectiva, com certeza isso vai ser refletido para os professores, que com certeza vai refletir isso para os alunos na sala de aula. Se eu tenho um líder que não está motivado, ele não vai conseguir motivar, na verdade, e muito menos inspirar alguém. Então, primeiro, enquanto professor coordenador, eu preciso olhar as minhas fragilidades, né? E, nesse sentido, eu sempre falo a questão de buscar ajuda. Eu estou como PC e eu percebo que eu estou com fragilidade, eu preciso conversar com a minha equipe, né? Eu preciso buscar ajuda, eu preciso estudar mais, eu preciso me fortalecer no meu trabalho. O professor coordenador, ele precisa ter uma rede de apoio muito consolidada, né, pela gestão da escola, por exemplo, e o professor coordenador, ele é esse apoio para os professores. Né? Então, quando nós chegamos hoje na escola, 2 anos de ensino remoto, ensino híbrido, qual é a realidade dos professores? Né? Como esses professores estão voltando? Né? Nós temos, com certeza, o nosso principal olhar deve ser o aluno, sem dúvida. Mas e o professor? Né? Qual é o acolhimento que o coordenador pedagógico propõe para os professores? Será que há um espaço para o diálogo? Né? Será que há confiança da equipe com o coordenador ou com a coordenadora, né, para que a equipe possa mostrar a sua vulnerabilidade? Né? Então, o que é que a equipe precisa? Porque muitas vezes nós esquecemos que a nossa equipe, que o nosso time, precisa ser acolhido. Né? Então, será que o meu time, dentro da minha escola, os meus professores, estão se sentindo acolhidos por mim?
Será que eu consigo ser para eles motivo de inspiração? Né? Será que eu tenho a porta da minha sala aberta para o professor sentar, conversar, falar suas necessidades, né, para que eu possa ajudá-lo realmente de maneira efetiva? Né? Então, o professor coordenador como líder, ele precisa se atentar a isso. Não basta apenas chegar no ATPC e encher a equipe de formação, de conteúdo, mas sem ter essa preocupação. Né? Como o meu professor está recebendo isso? É o olhar humano mesmo, né, professor Leandro? Se eu apenas cobro as coisas do meu professor, como ele se sente? Né? E você traz também outra questão importante, que é essa escuta. Eu preciso ouvir o meu professor, eu preciso saber as necessidades dele. Não posso fingir que está tudo bem, vamos começar e pronto. Não, eu preciso compreender como esse professor está, o que eu posso fazer para ajudá-lo, que é o que o professor também já trouxe. Se o meu professor não está bem, a minha aula lá na ponta com o meu aluno não vai ficar bem. Então, aí eu tenho uma bola de neve. Então, assim, eu preciso, nos momentos certos, atender esses professores, que é o acolhimento que você traz. Porque é justamente assim, esse acolhimento no sentido literal mesmo da palavra, né? Nós vemos na sala de aula alunos que pedem socorro. E também nós vemos na sala dos professores, nos corredores, professores que pedem socorro. E quem é que socorre esse professor? Né? Então o coordenador ele precisa ter esse olhar atento. Né? Não apenas para as questões pedagógicas, mas para quem desenvolve esse pedagógico dentro da escola. Né? Então qual está sendo, como está sendo essa relação professor e equipe pedagógica? Né? Então, o ATPC, por exemplo, é uma pergunta que deve ser colocada em pauta a todo instante. Como está sendo proveitoso esse ATPC? Verdade. Então, qual é o resultado dele? Qual é o resultado dele? Então, eu tenho um ATPC onde eu trago informações, trago formações, mas será que eu tenho tempo de acolher as dúvidas do meu professor? Será que eu tenho tempo de acolher as necessidades dele em sala de aula? Até mesmo porque cada professor, assim como os alunos, tem um grau de aprendizado diferente. Sim. Uns aprendem mais rápidos, outros precisam de um tempo maior para assimilar aquilo que está acontecendo. Então, se o coordenador não tiver esse olhar de calma, de parar, de respirar, de conhecer individualmente quem é a sua equipe, quem é o seu professor, qual é o potencial desse professor, como eu posso explorar esse potencial. Pensando novamente no nosso tema, neste período de pós-pico de pandemia. Então, será que o meu professor de 2 anos, que eu trabalho com ele já há 3, 4 anos, é o mesmo agora? Será quantas percas ele será que não teve? Entre amigos, família, né? Como está a saúde mental desse professor? Porque nós passamos 2 anos num sufoco danado, né? Nós não estávamos preparados para enfrentar o que enfrentamos, né? E muitos professores, muitos coordenadores fizeram trabalhos assim espetaculares, mas a que custo que foi esse trabalho? Né? Então, quantos professores não tinham fim de semana, não tinham hora para terminar, tem hora para começar o trabalho, mas não tinha hora para terminar, os professores comprometidos atendendo as demandas dos alunos fora de horário de trabalho, justamente por este comprometimento com a educação, com o trabalho. Mas e agora que nós voltamos? Eu, enquanto coordenador, qual é a minha relação com esse professor? Será que eu já parei para agradecer esse professor pelo trabalho que ele fez? Né? Será que eu estou valorizando? Porque muitas vezes a gente fala, o governo, a sociedade, ninguém reconhece o professor, ninguém valoriza. Mas e ali dentro da nossa escola? O meu professor está sendo valorizado? Eu estou valorizando, ouvindo, acolhendo as necessidades do meu professor? E quando eu não faço isso, o resultado é simples. É professor faltando, é professor pegando licença. Desmotiva, né? Ele fica desmotivado. Né? E por que muitos professores entram nesse estágio de desmotivação? Justamente porque ele não se sente, muitas vezes, acolhido. Ele olha para o lado e se sente sozinho. Quem apoia esse professor? É como se ninguém validasse esse trabalho dele, né?
Ele sente que ele faz e não tem reconhecimento. E aí ele não tem, o professor em sala de aula não tem reconhecimento do aluno, porque os alunos ficaram 2 anos em casa. Então os alunos aprenderam algumas competências, desaprenderam algumas competências socioemocionais, como foco, organização, empatia, respeito, autoconfiança. E aí o aluno ele chega com essas demandas e desconta em quem? No professor. Aí o professor vai pedir ajuda às vezes para a família. A família não entende e desconta em quem? No professor. E aí o resultado na sala de aula não acontece. Vem a equipe pedagógica, a gestão, desconta em quem? No professor. E aí como é que fica essa saúde mental do professor? Pô, ele está ali estudando, trabalhando, se matando, e quem reconhece esse trabalho? Daí a importância desse líder, né, que é o nosso professor coordenador, ter esse olhar. Não que ele vai resolver todos os problemas, né, professor Leandro? Mas quando ele acolhe, ele consegue identificar e aos poucos diminuindo até sanando alguns problemas. Como o professor trouxe, muitas vezes falta um diálogo, assim, o professor ele quer ser ouvido, né? Ele perceber que ele é importante naquele espaço, que é esse olhar mesmo humano para a educação. Então, enquanto coordenador líder, eu preciso conhecer o meu time, como o professor trouxe. E vai, acho que vai até um pouco além disso, né? Esse acolhimento também, a gente pode englobar a inclusão, porque nós temos realidades onde tal e tal e tal professores são acolhidos, outros não. Para esse professor vale, para aquele não vale, né? Então, ou seja, que tipo de líder é esse que é um líder seletivo? Esses aqui, para isso esses podem, para aquilo aqueles não podem, né? Então, o professor que já enfrenta essas dificuldades, quando ele precisa do apoio, bom, para esse professor pode, para mim não posso. Só porque eu penso diferente, só porque eu me posiciono, né? Então, dentro da escola, há esse espaço de acolhimento, há esse espaço de cada um colocar o seu pensamento, né? A gente viveu aí recentemente uma discussão de escola sem partido e por aí vai. Mas será que dentro da escola, independente de partido ou não partido, de ser político ou partidário, os professores que pensam diferente são ouvidos? Né? Então, o acolhimento não significa que eu preciso aceitar tudo, mas eu preciso dar esse espaço para que todos tenham voz. Né? A gente fala tanto em gestão democrática. Que gestão democrática é essa onde as coisas são impostas para os professores? Né? Os professores não são consultados. Né? Então, é muito importante que o líder desse time, que é o professor coordenador, e que é realmente o meio de campo entre professores e gestão, é o professor coordenador, como ele está fazendo esse meio de campo, né? Então ele está acolhendo ou está pilhando a equipe de professores, né? Está sendo aberto ou está sendo fechado em relação às demandas dos professores, cada um por si? Uma ótima pergunta. Então cabe ao coordenador olhar, ver como que está mesmo, né, a minha função ali enquanto líder, se eu consigo olhar para a minha equipe. E aí eu lembro do professor Miguel, ele trouxe a analogia do time mesmo lá dentro de campo, né? Que eu preciso olhar para o meu outro companheiro do time, eu preciso enxergar, eu preciso perceber como ele está, se ele vai receber a bola que eu vou passar. E aí ficou interessante porque o líder ele precisa ter esse olhar atento. E nesse olhar é que muitas vezes acontece o professor invisível. Esse que você disse, para esse ele não pode. Nós costumávamos sempre dizer a questão do aluno invisível, né? Quantos alunos na sala de aula se tornam invisíveis? Assim como o professor também. Então, esse líder, ele nunca pode deixar que alguém se perda ali, né? Ou seja, alguém ali foi retirado do campo e ele nem percebeu. E assim, nesse momento, né, é muito importante, dentro das características do coordenador, né, a paciência. Né? Para entender o quê? Que, poxa, nós estamos voltando de um período difícil para todo mundo. Não foi difícil só para o aluno, não foi difícil só para mim, só para você foi difícil, está sendo difícil ainda para todos. Então eu preciso ter paciência para entender que nós vemos na escola o índice, né,
de violência nas escolas entre alunos, o índice de agressão verbal entre alunos, alunos e professores, porque nós precisamos reaprender a conviver, né? E aí quando eu chego e o meu foco é só o índice do IDESP, o índice daquilo, tá, mas para que esse índice seja alcançado, é preciso um trabalho de conscientização, um trabalho de retomada, de calma, de paciência. Precisamos reaprender, o aluno precisa reaprender o que é a escola, o professor precisa reaprender o que é a dinâmica, novamente, do dia a dia com o aluno, e o professor coordenador precisa ter a paciência para gerir todos esses conflitos, né? Então, se o professor coordenador não tiver essa paciência, o trabalho não vai acontecer, vai ficar um trabalho descompacto, né? Cada um fazendo ali uma parte, mas que não forma um todo, justamente porque esse líder não tem a paciência de ouvir, de entender a realidade, de talvez sentar individual com alguém e ter uma conversa pontual, de ter a conversa com o coletivo, né? Então é este olhar que precisa ser feito para toda a equipe escolar, né? Para toda a equipe. Perfeito, essa questão de chamar o professor, né, conversar com ele, ver essa necessidade e respeitar o momento mesmo de cada um, né? E eu só consigo fazer isso quando eu olho para você, porque se eu não olhar para você, eu não vou perceber o que você está sentindo e como você está agindo. É o acompanhar mesmo, né? Nós tivemos aqui um podcast sobre a observação de sala de aula, inclusive, porque alguém precisa olhar para o meu trabalho, né? Porque isso me faz perceber que o meu trabalho está sendo validado. Então, alguém quer que eu melhore para melhorar tudo, não só o índice, como você disse, mas melhorar o meu trabalho. Alguém confia no meu trabalho, né, e vai validar. Então, isso é importantíssimo, eu chamar o professor quando necessário, mas infelizmente existe uma cultura, parece, de quando eu posso conversar com você, a pessoa já acha que é bronca, né? Existe essa cultura. E assim, além dessa cultura, isso que você falou é importantíssimo. Conversar com o professor não é só escutá-lo ou só chamar a atenção, mas, professor, fiquei sabendo que você fez tal coisa, parabéns, foi muito legal. Vamos difundir isso na TPC, vamos multiplicar isso para a galera. Então é esse reconhecimento, né? Então, quantas e quantas ideias maravilhosas, criativas nós não tivemos durante a pandemia que continuam acontecendo, mas ninguém vê, se torna um trabalho invisível. Porque eu sou o professor coordenador que devo apoiar, mas será que eu estou apoiando? Né? Será que eu estou acompanhando o trabalho dos meus professores? Né? Então, se eu sou um professor coordenador que não apoia o trabalho do meu professor, alguma coisa precisa ser revista nesse processo, né? E aí eu até anotei aqui algo que eu acho muito importante, né? Será que o professor ele se sente confiante para conversar com o coordenador? Olha, meu problema é esse, o que você pode me ajudar? Então, será que o coordenador, ele, enquanto líder, sem discriminar, sem segregar ninguém, ele consegue passar essa confiança para o professor de que nós vamos sentar, vamos planejar, estou aqui para te apoiar e não para te observar, para te punir, para te fritar, né? Então, o professor, né? Eu sempre me pergunto isso. Os meus professores ali, será que eles olham para mim e sentem confiança no meu trabalho? Eles se sentem confiantes de sentar e expor as fragilidades deles? Se não há essa confiança, certamente não haverá o diálogo, certamente não haverá o acompanhamento e os resultados não vão aparecer. Porque precisa ser um trabalho de equipe e com paciência, né? Não adianta esperar da educação um resultado de uma aula para outra. A educação mostra resultados a longo prazo, então é um processo que precisa ser acompanhado de perto, sobretudo os professores que demonstram mais fragilidades nesta volta, né? Então, se eu tenho um bom professor, eu sei que ele é bom e ele está frágil, eu preciso acompanhar esse professor, ser de fato o apoio que ele necessita. E aí, novamente, entra o espaço formativo. Então, eu, enquanto professor coordenador, como eu estou usando o meu espaço de formação? Novamente, só para jogar informação? Só para cobrar os professores? Ou é um espaço
de construção do conhecimento. Então, será que nos nossos ATPCs, qual tipo de conhecimento é construído ali? Às vezes eu tenho a impressão que nenhum, porque é só aviso, né? Então, eu penso assim, se for para dar aviso, manda no grupo do WhatsApp os avisos. Então, como nós vamos aproveitar melhor esse ATPC? Como a gente constrói esse conhecimento coletivo? Né? Verdade. Quando você fala essa questão desse professor coordenador, né? Se ele não é uma referência, né? Se não consigo enxergar, sentir segura de conversar com o meu professor coordenador, então existe uma falha nessa própria liderança. Né? Então ele também precisa rever, né? E é importante, eu percebi, eu fiz essa reflexão sobre a minha prática, em que momento eu preciso melhorar? Será que eu dou espaço para o meu professor? Será que verdadeiramente eu conheço todos os meus professores? Né? Eu tenho, um exemplo, 24 professores. Será que você conhece os 24 professores? O líder precisa conhecer. O mínimo, né? Precisa conhecer o mínimo. Né? E não necessariamente o mínimo da pessoa, mas talvez o mínimo do trabalho. Sim, que é o profissional. Nós estamos lidando ali com o profissional. Exatamente. Porque esse profissional precisa ser visto. Não faz sentido ele ter alguém ali como líder e esse líder não apoia. Não apoia. Né? Justamente isso. Dentro disso, a gente pode citar outros fatores dentro da sala de aula que o professor precisa do apoio e o coordenador também precisa estar ali para isso. E aí eu até coloco outra pergunta assim, para reflexão coletiva, né? Eu preciso escutar o professor. Sim. Mas será que eu estou preparado também para escutar uma crítica? Quando você abre essa escuta ativa, sim, você precisa estar preparado. A sua pergunta é ótima. Então, eu estou preparado para ouvir uma crítica do meu professor, dos meus professores? E aí vem um detalhe que nós acrescentamos. É justamente ouvir e não debater. Sim. Porque normalmente nós temos... Normalmente quem está na liderança tem essa tendência de ouvir e já rebater para tentar se justificar, para mostrar que o que ele está fazendo é o correto e não tem a prática da reflexão. Né? Então, poxa, se eu estou abrindo um canal de diálogo, quero estabelecer um laço de confiança, eu ouço, reflito e volto depois com uma reflexão. Porque senão nós vamos entrar num embate e a ideia que era de acolher, o professor vai o quê? Se distanciar. Você pede para mim ouvir, para que eu fale. E quando eu falo, você rebate, então não vou mais falar, para que eu vou falar? Porque aí existe um confronto, né? Confronto, que normalmente não é produtivo. Que não é produtivo. Esse confronto ele tem que gerar essa reflexão para a mudança. Daí a escutativa, ela tem como objetivo... Daí a expressão ativa, assim, eu escuto, vai ativar em mim reflexões para que eu modifique o meu comportamento. Sim. E isso é mudar a prática. Daí a importância de ter o olhar do outro. O olhar do outro. E o olhar do outro, ele só faz eu crescer se o seu olhar trouxer essa reflexão, essa mudança. Agora, se eu todo o tempo eu quero justificar por que eu estou agindo assim, eu nunca vou crescer. Porque aí eu não aceito o seu olhar. É isso mesmo, eu já justifico para dizer o porquê que eu estou fazendo e já estou dizendo, não vou mudar porque eu já estou explicando o porquê que eu estou fazendo. E aí não é líder, é uma característica. É um ditador, isso. Né? Não é um professor coordenador, é um professor ditador. Né? O próprio nome também já diz de coordenar. Coordenar o pedagógico e coordenar as relações humanas dentro desse pedagógico. Que é esse líder, ele precisa ser líder de pessoas. Então a gente pensa, coordenadores que não gostam de pessoas. É muito comum. Coordenadores que não gostam de conversar com pessoas, com os professores. Né? Então, que líder é esse que não tem esse espaço? Né? Então eu, enquanto líder, eu preciso ouvir. Eu ouço, vejo as melhores ideias, as melhores propostas, posso acrescentar alguma coisa e motivo a minha equipe, inspiro a minha equipe a seguir aquele caminho, que foi uma construção coletiva. Né? Então, quando nós paramos para conversar no TPC, novamente, qual conhecimento está sendo produzido?
dentro do ATPC. Coletivamente. Não é apenas o conhecimento que eu trago, mas qual é o conhecimento coletivo que está sendo produzido. O que eu trago é importante? Está sendo relevante para o momento, para aquilo que a minha equipe precisa. Sim. Às vezes a minha equipe precisa de um momento para respirar, para ouvir uma música, para conversar, e essa conversa não é jogar a conversa fora, falar do futebol do domingo, mas é conversar, o que você está fazendo na sala de aula, aquele aluno está me dando muito trabalho, e aí você começa a construir um conhecimento, uma troca de boas práticas. Ou então a equipe precisa disso, desse momento, e não apenas, hoje o nosso tema é esse, a gente vai falar disso, e aí o coordenador vem com uma pauta carregada de coisas que às vezes não correspondem à necessidade da equipe. E muitas vezes nós fazemos isso por quê? Porque nós não estamos com um olhar atento às necessidades dos nossos professores. E isso é muito triste. Muito triste. Muito triste, porque o resultado não vai aparecer, porque aquilo que eu trago que foge da minha realidade não vai ser aplicado na sala de aula. E aí vai gerar um grande estresse. O coordenador vai ficar estressado porque, eu me preparei lá uma formação e ninguém coloca em prática. Outra interrogação, mas por que ninguém coloca em prática? Tem um motivo. Um dos motivos pode ser esse, porque aquilo que eu trago não está sendo compatível com a realidade do meu grupo. Nesse momento isso não faz sentido para mim. Pode até fazer num outro momento, mas neste momento de volta, nós estamos com 3 meses. Sim, de volta às aulas, é recente, né? E aí, novamente, quantos conflitos não estão acontecendo? Por falta de diálogo, por falta de parar e olhar para o outro. Sim. Né? De ter esse momento de respirar. Então nós voltamos como se nada tivesse acontecido. Não pode. Como se nada tivesse acontecido. Então, e aí o professor coordenador cobra o professor, que vai também cobrar o aluno do mesmo jeito. Então tem alunos que perderam pais, que perdeu mãe, que perdeu irmão, né? Tem alunos que estão morando com as avós, com os avós, né? E aí, o professor que já está sufocado porque tem que colocar aquilo em prática, ele não vai olhar para essa realidade do aluno, né? Então a gente percebe que é um efeito dominó. Então se eu que sou o coordenador pedagógico não tiver esse olhar para o professor, para os alunos, né? Se eu também não tiver o apoio da minha equipe gestora, do meu diretor, da minha diretora, do meu vice, o negócio não anda, né? Então é preciso esse diálogo entre o gestor, formação no ATPCG, o coordenador, enquanto coordenador pedagógico, os alunos conhecem esse coordenador, né? Quantos alunos não estão entrando novos na escola, 6º ano, ensino médio, nunca viram, mas será que eu conheço quem é o coordenador da minha escola? Né? Então a presença, aí a gente pode até, acho que deve ser papo para outro tema, né? Mas a presença pedagógica do coordenador, sim, perfeito. Né? Como está sendo a presença pedagógica do coordenador para os professores e para os alunos, né? Então eu exerço uma presença pedagógica, pedagogia da presença, a educação interdimensional, a gente fala tanto do aluno como um todo e o professor como um todo. Né? Isso mesmo. Então, como eu estou olhando o meu professor como um todo? Então, eu, coordenador, vou lá e faço uma TPC com a pedagogia da presença, com a educação interdimensional, com os 4 pilares, ótimo. Mas eu estou colocando isso na prática com os meus professores, tendo esse acompanhamento, este acolhimento, eu sento para conversar o que você está fazendo, né? Ou eu me restringo a um trabalho burocrático. Né? Então, nesse momento de volta, o que é a prioridade? É o trabalho burocrático ou este acolhimento para que o trabalho comece a ser desenvolvido? O acolhimento ele vai fortalecer essas relações humanas, né, Leandro? E aí, se eu não tenho essas relações fortalecidas, aí realmente nós teremos problemas. Quando você traz essa questão do professor coordenador e ter esse olhar, a necessidade mesmo dele se posicionar como líder. Então, se eu não me posiciono como líder, eu não vou ter esse olhar para os meus professores, para os meus alunos, eu não vou me apresentar como esse líder para os alunos também. Porque, queira ou não, o professor coordenador é uma referência, né, dentro da escola. Então, ele precisa, sim, ser conhecido por todos e visto como líder. Como um líder. Como um líder. E não como um tapa-buraco.
né? Que é aquele que está ali só para resolver problema de apostila que está faltando, né? Só para imprimir o material do professor, né? Então não é só este apoio que o professor precisa, né? Então eu enquanto líder eu preciso exercer uma presença de liderança também, né? Os professores, os alunos precisam olhar para mim e falar, pô, esse cara sabe do que está falando. Esse cara entende o que nós estamos vivendo, né? Eu não posso ser um coordenador que estou há 10, 15, 20 anos fora da sala de aula, mas não tenho esse contato com a sala de aula, né? Então, a sala de aula é um espaço não só do aluno e do professor, mas é do coordenador também. O coordenador tem que estar lá, né? Entender a realidade daquela turma, daqueles alunos. Então, se a gente falar em índice, aquela turma está com um índice muito ruim. Vamos lá, vamos conversar com essa turma. O que está acontecendo? Por que vocês não estão aprendendo? Chama o professor, vamos fazer uma roda de conversa aqui. Não dá para conversar com a sala toda, vamos dividir a turma em 2, 3 grupos, vamos sentar o que está acontecendo, né? E aí você vai ver uma liderança efetiva, que se preocupa não só com a parte burocrática, né? Com os documentos que tem que preencher, mas com o chão da sala de aula, né? Então, quem está 5, 10, 15, 20 anos, sei lá, longe da sala de aula, precisa ter essa reflexão, né? O porquê? Creio eu que todos nós somos professores do século passado. E para nós é difícil essa adaptação. Mas se eu também ficar aqui sentado, de braço cruzado, nada vai mudar. Eu preciso ir para o fronte da batalha. Eu preciso conhecer as mudanças, Eu preciso conhecer as mudanças. Eu não posso falar de tecnologia, mas não entrar, por exemplo, lá na IFAP e fazer o curso de tecnologia que está lá. Né? Eu não posso falar do currículo em ação, do aprender sempre, falar e não entrar lá no percurso formativo e fazer o percurso formativo do aprender sempre, do currículo em ação, porque senão se torna uma falácia. O professor olha para a minha cara e fala, você não sabe do que você está falando, você está falando, mas você não está lá para ver. Tem essa questão do conhecimento, né? O líder, ele precisa ter um certo conhecimento. Porque os liderados, eles percebem, né? Eles vão perceber essa fragilidade. Então, isso que você fala de buscar essas formações, né? É fortalecer o papel desse líder, para que realmente ele seja referência. E muitas vezes não é nem buscar uma formação para formar os professores, mas é para se auto-formar. Enquanto líder. Enquanto líder. Então, eu sou professor de história. Conheço basicamente a matemática. Então, se eu não entrar lá, currículo mais, aprender sempre, para entender essa dinâmica, se eu não chamar o meu professor do 9º ano de matemática, me explica aqui como que é o seu método de trabalho, o que você pensa em fazer, como eu posso te ajudar. Ou seja, eu vou ficar numa falácia que não vai se concretizar. E o professor vai olhar para mim, colocar a mão assim e vai falar, melhor você ficar quieto, vai. Porque você não sabe do que você está falando. Então, não é uma formação para formar a equipe, mas para se auto-formar, para ter propriedade daquilo que está falando. E ser verdadeiramente um líder, né? Sim. Porque ele terá segurança desse papel. Quando você falou assim, eu vou chamar o professor de matemática para mostrar a estratégia, é o aprendizado. É o aprendizado. Então, é a necessidade mesmo de contar com o outro. E mostrar isso, porque ninguém sabe tudo. Eu não sou o super coordenador. Jamais. Então, assim, eu preciso que você também me ensine. E entre nas relações humanas, eu enxergo para você como verdadeiramente você é um ser humano, também está se constituindo. Né? A todo dia nós estamos melhorando. E é interessante porque a gente trabalha com muitos coordenadores, né? Muitos coordenadores já fazem os cursos aqui, porque a gente percebe que eles querem sim se ver e principalmente realizar um trabalho de liderança eficaz lá na escola. Então não adianta ter um papel tão importante se eu não exerço esse papel. E aí quando você fala dessa pedagogia da presença, é justamente isso. Qual o seu papel lá? De fato, a sua presença na escola, o que acontece? Qual a importância dela? Né? Mostrar, ter essa humildade também, né? A escola é um espaço onde todos aprendem e todos ensinam. Isso. Quantas coisas a gente não aprende com os alunos? Por exemplo, falando de tecnologia, por exemplo, quantas coisas os alunos não nos ensinam? Então, o coordenador é a mesma coisa. Ele está ali para coordenar uma equipe.
E este coordenar representa o aprender também. Né? Então, o que eu posso aprender como professor de filosofia? Perfeito. O que eu posso aprender dessa conjuntura de realidade que nós estamos vivendo como professor de sociologia? Porque muitas vezes a gente acaba marginalizando esses professores, né? Então, assim, como que a filosofia, a sociologia, a história, né, a química podem me ajudar, enquanto coordenador, para conduzir a minha equipe? Sim. Para fazer esse trabalho realmente de um time, de uma corrente. Bom, como esse conceito filosófico, como essa situação social que está acontecendo pode me dar a luz para conduzir uma TPC? Pode me dar a luz para que eu entenda a realidade do meu aluno que não aprende matemática? Como que eu posso sentar com o meu professor da sala de leitura, que eu também sou coordenador dele, e falar, bom, que plano nós podemos fazer para inserir a leitura para esses alunos? Né? Porque muitas vezes também a sala de leitura fica lá, esquecida, jogada, né? E só quem gosta da leitura que vai até lá. E é muito triste nós termos nas escolas, por exemplo, sala de leitura, que o coordenador não vai lá pegar um livro para ler. Então, ele não é o exemplo. Ele não é o exemplo. Então, eu sou o coordenador da escola. Será que eu estou lendo um livro que eu peguei lá na sala de leitura? Né? Será que na hora de conversar com os professores, com os alunos, eu estou ali fazendo citações de algum livro que eu li? Motivando eles a lerem, inspirando. Então eu falo, não, precisamos trabalhar a competência leitora e escritora. Mas eu tenho. E eu leio, né? Os alunos, os professores me vêm com algum livro, me vêm comentando sobre alguma leitura, e não precisam ser autores da educação, né? Mas uma leitura comum, vamos dizer assim, comum, que vai agregar. Sim. Né? Então, é isso. Eu, quanto líder, sou um líder que realmente motivo, inspiro, acolho, ou eu sou simplesmente alguém que pega uma demanda que veio de cima e passo para quem está embaixo? Sou um intermediário, né? Não filtro essas demandas. Né? Quando você traz essa questão de conversar com a sociologia, química e o professor de leitura, volta a questão de olhar para todos, né? Não deixar nenhum professor invisível. E aí ele também reconhece a importância dele. Porque muitas vezes o que você falou, o professor de sala de leitura fica ali escondido. E os livros ali, né, aquele espaço sendo esquecido, se tornando invisível. Então, quando eu olho para todos, eu consigo perceber o valor de cada um. Não, e assim, até falando da sala de leitura, né, trabalhei em uma escola, né, onde todos os APPCs eram na sala de leitura, mas nunca nós fizemos uma leitura compartilhada, por exemplo. Né? Ou seja, eu estou usando o espaço pelo espaço. Né? Eu uso o espaço pelo espaço. Então, dentro dessa liderança, né, como eu vou utilizar os espaços? Né? O que eu vou fazer com esses espaços também? Né? E aí volta naquilo, de trazer todos, porque uma fala que desde que eu estou na educação sempre ouvi, acho que vamos continuar ouvindo a vida toda. Precisamos fazer trabalho interdisciplinar. Mas se nem o coordenador consegue pegar o filosofia e sentar com matemática, né? O coordenador não consegue trazer um conhecimento de língua portuguesa e associar com geografia. Então, como que eu vou exigir dos meus professores um trabalho inter, sendo que eu mesmo dou mais atenção só para português e matemática? O que o sociologia fala, não, ele é militante, então não vou nem... Né? A escola é o espaço para todos, é o espaço para ouvir os militantes, é o espaço para ouvir quem é do sindicato, é o espaço para ouvir quem é contra o sindicato, é um espaço de construção de conhecimento. Se a escola não for esse espaço de construção de conhecimento, é melhor a gente fechar. Fecha as escolas. Se eu não estou construindo um conhecimento ali, eu estou fazendo o quê? Perfeito. Por isso que nós precisamos de líderes. Capazes de fazer tudo isso, né? Ter esse olhar, principalmente humano, né? Você trouxe os 4 pilares logo no início, não sei se você lembra. Sim. Então, eu preciso ser um líder que eu tenha esse olhar dos 4 pilares, né? Eu, primeiramente, né, preciso aprender a ser, né? A conhecer, na verdade, a conviver e a fazer. E o conviver é esse
o líder precisa olhar para todos. Como que eu vou conviver com alguns? E aí eu rotulo os outros, como você mesmo trouxe na fala, né? Assim, alguns são rotulados, esquecidos. Não, eu vou juntar todos, né? E outro assim, né, Catarina? Talvez nem sei se isso é relevante ou não, mas ninguém me obrigou a ser coordenador. Eu escolhi. Então, às vezes, eu preciso engolir alguns sapos. Sim. Porque eu escolhi estar ali, ninguém me obrigou, ninguém colocou uma arma na minha cabeça e falou, você vai ser o coordenador. Não. Então, se eu escolhi este papel, eu preciso exercer o papel que eu escolhi. Eu preciso conhecer quais são as minhas funções. Tem coordenador que não sabe quais são as suas funções. Tem coordenador que faz papel de vice-diretor, que faz papel de diretor, que faz papel de inspetor, faz tudo, menos o papel de coordenador. É liderar esse time de professores. Exatamente. Então tem coordenador que está mais preocupado com o que o inspetor está fazendo do que em coordenar a sua equipe. Não, quem tem que cuidar disso é o diretor, é o problema dele. Eu posso dar uma dica, dar uma sugestão, mas o meu, né, é cada um ali no seu quadrado, mas não isoladamente. Sim. Eu preciso saber qual é o meu espaço de atuação, mas isso não me impede de acrescentar, de agregar nos outros espaços. Agora, o que não dá é para ter um coordenador que faz o papel de vice, faz o papel de diretor, faz o papel de inspetor, faz o papel de tudo, de merendeira, né, de COI, mas não faz o papel dele. E aí o pedagógico vai ficando, e aí os professores vão sendo esquecidos, né? E aí uma realidade mais triste ainda. Aí ninguém mexe com esse coordenador. Ah, por que não? Porque ele faz muita coisa. Ótimo, mas faz muita coisa da função dele? Leandro, você tocou em um aspecto aí bem importante que a gente sabe que acontece, o tão famoso desvio de função. Desvio de função. Mas será que muitas vezes esse desvio não é porque eu me sinto inseguro para fazer o meu papel? Com certeza. E aí entra novamente a necessidade de olhar e perceber, né, as minhas fragilidades e buscar. Né? Você trouxe também na sua fala o trio gestor. Então eu preciso falar com o diretor, olha, a minha função é essa, eu percebo isso, e ter esse diálogo, né? Esse trio gestor precisa ser uma equipe bem fortalecida, né? Para que eles consigam perceber assim, bom, então, de fato, o seu papel é esse, o meu papel é esse, porque acontece isso que você falou. E o próprio nome, né, fala por si, trio gestor. Não é dupla gestora, ou não é um gestor, é o trio gestor, e cada um vai gerir aquilo que está na sua competência. O coordenador a competência dele pedagógica, o diretor a competência administrativa, o vice-diretor a competência da convivência e outros afazeres, mas é um elo. Sim. Eles precisam estar alinhados, comunicados, o diretor ele vai com certeza intervir e acompanhar no pedagógico, porque ele tem uma realidade muito mais ampla, uma visão muito mais ampla, né? O vice-diretor, nas questões da convivência, vai dar os seus acréscimos, né? Tem gente que fala, vou dar meu pitaco. Não, você está acrescentando. É um acréscimo positivo, né? Mas desde que cada um realize a sua função. E eu não vejo demérito e nem vergonha nenhuma em pedir ajuda para um professor. Poxa, ó, eu estou coordenador, mas não sei isso. Você que já foi coordenador em outra escola, você que veio de outro lugar, como que era feito lá? Parece que as pessoas têm um medo de perguntar como era feito na outra escola, as coisas que a gente mais ouve. Não, o que era lá, aqui é assim. Mas calma, vamos ouvir o que o outro tem de novo para trazer, que pode acrescentar, que pode ser adaptado, né? Então, eu acho que essa é a liderança. É fazer essa mediação, acolher, ouvir, planejar, né? E aí muitas vezes há esse desvio de função, por quê? Porque a pessoa não sabe o que ela tem que fazer, não procura saber também. Porque tem a legislação para isso. Então, recursos para se autoformar não falta, mas muitas vezes falta um pouco ali de boa vontade. Né, de boa vontade. Não estou generalizando nem para mais e nem para menos, porque, como eu falei no início, durante esses 2 anos de pandemia, muitas pessoas fizeram trabalhos fantásticos, né? Mas nada é tão bom que não possa ser melhorado.
né? E nada também é tão ruim que não possa melhorar. Não é verdade? Então, essa é a liderança. Não precisa ter medo, vergonha de falar não sei. Né? Eu acho que isso, pelo contrário, enobrece e enriquece o trabalho. Porque quando eu digo que não sei, eu mostro a minha fragilidade. E os outros vão entender, e se eu tenho um time, eles vão entender e vão acrescentar. Bom, nosso coordenador está precisando, então vamos apoiar. As relações ficam mais, como que eu posso dizer, solidificadas. Porque aí eu não fico isolada achando assim, nossa, ele também se acha, né? Não, eu trago aquele professor que sabe muito para que ele venha ensinar, né? E aí ele se sente de novo valorizado. Né? Porque aí ele não, como você trouxe aí em alguns momentos, essa questão do professor às vezes ser rotulado, né? Porque é muito crítico, porque ele se posiciona. Essa criticidade, ela também é positiva, porque ela nos faz refletir sobre outro viés. Mas muitas vezes, você também trouxe na sua fala, eu talvez não esteja preparado para ouvir uma outra verdade, vamos pensar. Porque quando eu ouço outra verdade, eu tenho que parar e pensar na minha. É isso, né? E assim, esses professores que são críticos, que são militantes, graças a Deus que existem esses professores. Né? Porque seria muito chato uma escola onde todo mundo pensa igual. Não seria uma escola, seria um reformatório. Não é verdade? É um reformatório, não é uma escola. Então precisa, é necessário que haja um confronto, mas um confronto produtivo. E aí o que seria esse confronto produtivo? Quando eu trago um ponto crítico que precisa ser melhorado, mas junto com este ponto crítico, eu trago caminhos para solucionar esse problema. São as possibilidades. As possibilidades. Né? Então, agora falando dos professores, né? Não tem como o professor, na minha visão, reclama, mas qual é a sugestão que você me oferece? Sim. Não para mim, coordenador, mas para a gente enquanto escola. Né? Então, se você acha que isso não está legal, qual é o melhor caminho? Vamos sentar, vamos ouvir, vamos discutir. Né? Então, não é só a criticidade, mas também ter um foco em solução. Isso. Né? Então, nosso problema, para mim, o problema é esse. Eu pensei nisso para ajudar. Ótimo, aí você começa um conflito construtivo. Agora, quando você só dá porrada e não oferece um caminho, o coordenador também não tem muito o que fazer. Né? Então, é essa parceria de confiança, de acolhimento que precisa ter. Essa liberdade. Eu acho que não é assim. Eu acho que deve ser assim. Me proponho isso. Opa, vamos reunir todo mundo, vamos analisar qual é o melhor caminho. Né? E a galera precisa entender que às vezes o melhor caminho não é o caminho que eu prefiro. É verdade. Mas é o melhor caminho para aquele momento. Sim. Né? Então, o melhor não é só aquilo que eu quero, mas não porque nós temos a vaidade, né? A vaidade nos leva a achar que bom, se isso não for o que eu penso, então não vai ser nada, não vou aceitar o que o outro pensa. Né? Não. Então, eu enquanto time, enquanto escola, eu tenho que pensar, eu tenho que pensar sempre no que é melhor para a escola e não para mim. Então, para mim é melhor fazer do jeito A, mas para os outros 2, 4, 10 professores é melhor do jeito B. Então, beleza, vou tentar me adaptar do jeito B para que possamos caminhar juntos, porque senão nós vamos ver escolas divididas, onde o professor A, B e C fazem assim, os outros fazem daquele jeito, e o coordenador que deveria ser o líder e unificar isso, não consegue, e aí fica ali naquele fogo cruzado. Né? Não consegue liderar, não consegue acompanhar um grupo, acompanhar nenhum outro grupo, e o trabalho fica totalmente descompensado e chega lá no final, não batemos a meta. Também o outro fez daquele jeito, o outro fez, aí começam as acusações. A culpabilidade. A culpabilidade, né? Porque não há esse olhar de equipe. E quem precisa formar essa equipe? O líder, o coordenador. Né? Que precisa do apoio do vice, do diretor também, senão começam lá novamente os desvios de funções, aí nada acontece. Então esse professor coordenador ele precisa se ver como líder, né? Buscar essa formação
e não só essa formação para ele formar, como você disse, que eu achei isso perfeito, mas para que ele se constitua mesmo como líder, na verdade, que as ações dele tragam resultados. Exatamente. Né? E aqui agora até fazendo uma merchandising, né? Não estou ganhando nada com isso, mas a proposta do VAGAS, né? É isso, é de formar, né? De apresentar uma nova proposta, né? De um atendimento individualizado. Então, poxa, eu sou coordenador, tenho minhas fragilidades, mas ainda não me sinto confiante de conversar com o meu diretor, de conversar com a minha equipe. Vou procurar um atendimento especializado, um direcionamento. O VAGAS está aí para isso, para direcionar, para ajudar, para apoiar, para mostrar as ferramentas, os instrumentos necessários para que eu consiga ser um bom líder. Só que para isso eu preciso querer. Eu preciso me desarmar, né? Eu não sei de tudo. Eu estou nessa escola há 20 anos, sempre foi assim. A educação muda a cada dia. Imagina agora com essa mudança. Imagina agora. Né? E agora com a internet chegando nas escolas, né? Com robótica. Então não dá mais para a minha verdade ser a verdade absoluta. A minha verdade tem que ser uma verdade de consenso do grupo e não uma verdade absoluta. Né? E a proposta que vocês trouxeram para nós esse ano é fantástica, né? De trazer esse acolhimento para o coordenador agora, né? Falamos bastante do acolhimento dos professores, né? Mas o acolhimento do coordenador, quem acolhe esse coordenador? Então nós temos essa proposta, né? Do VAGAS aí, se eu estiver falando errado você me corrija, tá? Mas de fazer esse acolhimento, esse atendimento, olhar o socioemocional do coordenador também, apontar os caminhos, né? Direcionar o modo como pode ser feito, não como tem que fazer, mas como pode ser feito, né? Trabalhar e apresentar possibilidades, né? Então, aqueles que estiverem de coração aberto, de mente aberta para um novo aprendizado, esse é o momento, né? Esse é o momento. Verdade, olha, nós nem combinamos, né? Porque assim, a VAGAS nasceu com essa intenção, você possivelmente não sabia, mas essa é a ideia, por conta de tudo isso que nós passamos, quem vai nos acolher, né? E aí a gente pensa justamente nessa empresa de que olha individualmente. Nem sempre a sua necessidade é a minha necessidade. Então, às vezes eu entro em um curso que ele tem aquele objetivo, ser só aquilo. É um objetivo geral. Geral, só aquilo. Não, mas eu tenho minhas necessidades. Sim. E agora, mais do que nunca, né? Cada um percebeu o quanto, né? Ele é único, né? E é exclusivo. Então, é importante você reconhecer essa necessidade mesmo e buscar ajuda. Não, pelas conversas que eu já tive com você, com a Roberta, com o Miguel, a gente percebe que a intenção é justamente essa, é algo personalizado, né? É algo ali, é um bate-papo, é um direcionamento, né? Às vezes é mudar a chave, né? Então eu imagino, né, que a proposta é essa, é mudar a chave, né? Mudar ali como fazer, né? Fazer diferente, por que devemos fazer diferente, né? E essa proposta é fantástica, né? Esse acolhimento individual, né? É um curso preparado, baseado nas minhas necessidades, para que eu possa me desenvolver enquanto ser humano, enquanto líder, enquanto gestor, enquanto professor, né? Enquanto pessoa, né? Então, essa é uma proposta que vem... não sei se os coordenadores que estão nos assistindo, nos ouvindo, mas quem vai acolher o coordenador? A VAGAS. A VAGAS está aí para nos acolher. E recomendo para todos, assistam, compartilhem, e conheçam o projeto. Né? Não sou obrigado a fazer o curso, mas conhecer, né? Eu sempre digo para os alunos, o conhecimento nunca é demais, né? O que vai ser demais vai ser o que eu vou fazer com esse conhecimento, né? Então, conhecer não é demais. Então, entra, liga, manda o WhatsApp, né? Entra nas redes sociais aí, conversa com a Catarina, com a Roberta, com a Fran, com a Glaucia, né? Com a Glaucia, com o Miguel, com todo mundo aí que a equipe, vocês, né, estão de parabéns, porque os coordenadores precisam dar isso para os professores e vocês estão oferecendo isso para nós. Então, parabéns pelo projeto
desejo que desejo não, com certeza vai dar muito certo e estamos juntos nessa, para aprender juntos, né? Aprender juntos. Opa, hoje, essa noite, nós temos aqui um presente para o nosso convidado, o nosso cartunista Miguel Muniz. Vamos ver. Valeu, Miguel. Olha aí, ó. Muito obrigada, muito professor obrigado, Miguel, cartunista. Veagas, muito obrigado pelo presente. Vou mandar ele pagar, hein? Muito bom. Esse trabalho é em equipe. É um time. Opa, essa noite aqui, nosso convidado recebe um presente do nosso cartunista Miguel Muniz. Olha lá. Em homenagem aqui falando, né, da necessidade, da importância de realmente a equipe ser um time, não é verdade? Isso aí, ali, ó. Nome camisa 10, hein? Camisa 10, maravilha. Muito bem, agradeço o Miguel aí, cartunista, e toda a equipe aqui na assistência técnica aqui pelo presente. Obrigado. Muito obrigada, professor Miguel. Foi um bate-papo interessantíssimo. Eu saí daqui mais revigorada, aprendi muito com a sua fala. E é isso que você disse, a questão do conhecimento. Então, nós queremos só te agradecer, mais um bate-papo aqui para Viagens. Muito obrigada e sucesso! Maravilha, agradeço também pelo convite mais uma vez. E vamos lá, vamos de mãos unidas trabalhar para uma educação melhor. Ótimo, então convidamos aí vocês agora para ir até o nosso canal, curtir, deixar o joinha e nós estaremos aqui no próximo bate-papo aqui no podcast da Veagas. E se inscrevam também, né, aqui, se inscrevam, não é só curtir não, se inscrevam lá no canal. Verdade, vamos lá, pessoal. Vamos lá, hein, ó, merchandising aí gratuito. Obrigada, gente, até a próxima, Valeu, tchau.